Olá, meus queridos, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 13/6/2022 e estamos aqui de novo depois de um final de semana bem de namorador. Dia dos namorados, estava aí domingão ontem. E meu filho do céu, e vamos que vamos, porque olha, o trem tá muito doido. E dentro das loucuras planetárias que hoje nós vamos comentar sobre alguma coisinha que está acontecendo atrás de alguns bastidores nada muito bom para o planeta. Nós temos outras situações de anomalias perigosas que nós temos que ficar acompanhando. Um exemplo dessas anomalias é com relação ao dólar. Pois é, meus queridos, o que aconteceu com o dólar? Eu já estou até abrindo aqui para ver como é que está a commodity aqui, o barril do petróleo. 120 doleta nesse exato momento. Uma certa queda, né? Queda por quê? Porque os americanos anunciaram que estão desabando e se afundando tudo. E mesmo com a queda do dólar, com a queda do petróleo, o nosso querido dólar ficou subindo semana passada. E a bolsa caindo. Isso é normal de acontecer. Quando a bolsa cai, o dólar subir. Apesar que a nossa bolsa e o nosso câmbio está com uma anomalia muito grande, muito intensa. Vou tomar até um cafezinho. E dentro disso, eu vou falar uma coisa para você. Estou preocupadíssimo com relação ao câmbio. Por quê? Porque o câmbio já chegou na beira dos R$5. Ele fechou na sexta-feira R$ 4,99. Pois bem, R$ 4,99, praticamente R$5. Professor, pode subir ainda mais o dólar? Pode e não. Por que pode e não? Vamos lá. Os americanos anunciaram uma inflação jamais vista lá. Uma inflação faz com que a própria moeda seja desvalorizada. Inflação desvaloriza a própria moeda. Até aí tudo bem. Só que a inflação dos Estados Unidos versus a inflação do Brasil tá a mesma coisa? Parece que sim. E se tá a mesma coisa, como é que funcionaria? O Brasil, a moeda do Brasil valorizaria frente a ele? Não. Então nós estamos numa situação onde está tudo desvalorizando? Tudo. Mas como que desvaloriza tudo? Então, vamos lá. Todas as coisas desvalorizando. Automaticamente, se todas as moedas começam a desvalorizar, todas as commodities começam a valorizar. Porque commodity não é algo que fala assim, o valor dela é em dólar e se o dólar cai, ela tem que cair. As pessoas acham isso, mas não é assim. Não, professor, não é assim. E como que seria então? Os preços de commodities, elas têm os preços, ela tem o custo dela, ela tem os valores. Se o dólar desvaloriza, ela fala assim, o problema é teu, o meu custo é tanto, eu vou pegar e vou subir o preço em dólar. Então toda desvalorização já é rebatida e colocada automaticamente para as commodities? Sim. Mas, professor, não tem muita lógica. O quê? Olha, se o preço é rebatido para commodity e as commodities estão subindo, e por que então os valores das ações das empresas, tipo Vale, que é uma de commodity, não está subindo também? Porque para subir os preços em valores em dólar, isso gera uma inflação no mundo. Gerando uma inflação no mundo, o que acontece? Diminui o consumo. Porque começa a ficar mais caro, meu dinheiro já não dá mais conta. Se eu ia construir uma casa, eu vou ter que segurar essa obra, pausar uma obra, eu vou ter que segurar como é que vai fazer. Eu ia comprar um ferro mais forte, agora vou ter que comprar alguma coisa mais barata. Eu vou trocando uma coisa daqui, outra de lá, ou seja, eu vou diminuindo o consumo do que era. Diminuindo o consumo, eu vou vender menos metal. Mas o valor subiu, então o faturamento mantém. O faturamento pode manter. Mas o lucro, que é a diferença do custo para a produção, pode não fazer com que a margem continue tão boa. Como assim? Vamos lá. Para você explorar e tirar minério de ferro, por exemplo, você precisa de equipamentos.
Esses equipamentos, eles utilizam combustível para poder ir com os caminhões buscar e tirar minérios das minas. Você precisa de energia para processar tudo aquilo. A energia subiu, o petróleo subiu, o custo de operação subiu. A inflação subiu, eu sou obrigado a aumentar o salário dos funcionários, outro custo subiu. Mas o minério de ferro também subiu. Sim, ele acompanha, ele ainda vai ter margem de lucro, mas ele vai perdendo isso por causa desses alavancas no meio do caminho. E quando que uma empresa dessa ganha? Quando a valorização, quando começa a produzir mais pessoas voltam a comprar. Só que como que vai voltar a comprar se está todo mundo apertado e tem uma inflação no planeta? Pois é. Então, está tudo segurando. Até as commodities, os preços das ações das empresas de commodities estão diminuindo e caindo. Só que tem um detalhe. É muito melhor eu ficar dentro de uma empresa de commodity aonde a minha riqueza está enterrada embaixo da terra, que você pode soltar a bomba que você quiser, a minha riqueza ainda continua embaixo da terra e ninguém destrói, do que eu pegar e comprar uma empresa de construção e de um dia para o outro as pessoas falam assim, eu não compro mais, eu não tenho mais crédito, eu não quero mais comprar, não vou fazer mais nada porque eu não tenho dinheiro. É diferente. É muito diferente. Então, o que isso significa? Significa que o risco de empresas de commodities são muito menores do que o risco de outros tipos de empresas, principalmente as empresas de comercialização de coisas por aí. Então nós temos que ficar um pouco atento a essa situação, porque o dólar subindo faz com que as coisas comecem a subir de preço de novo. A Bolsa de Valores aqui no Brasil, na sexta-feira, ela caiu 1,5%, fechou em 105.481. Poxa, professor, você bem cantou a bola mês passado que ia acontecer isso. Não, como é que pode? Como é que pode? Isso se chama modus operandi. Eles seguem tipo um script. Você vê, observa e fala assim, então é assim que eles funcionam? É assim que funciona? É assim que tá agora? Então eu já sei como é que é. Vocês lembram da Bolsa da Europa que eu falei, o pessoal tá no Gardenal com o preço que tá, já era para ter caído um monte porque eles não estão tendo petróleo lá, vão ficar sem gás, e a Rússia falou que se quiser o preço vai lá para cima, e a Bolsa tava lá em cima. Eu falei, gente, isso aí tá problema certo, isso é Gardenal brabo, hein? Quando cair de uma vez? Pois é. Na sexta-feira, a DAX, que a Bolsa da Alemanha, caiu uma monstruosidade. Hoje, caindo uma outra monstruosidade. Hoje está caindo nesse exato momento 1,9. 13.500. Vocês têm noção do que é isso? 13.499. Vai para baixo! Vocês têm noção do que é isso para uma bolsa da Alemanha? Isso daqui, gente, é a queda, é a crise do Coronguinha quando entrou lá pela primeira vez em 2020. E eu vou falar pra você, e não deu tanto caos igual tá dando agora. Então quer dizer que agora está sendo um pouquinho pior do que antes? Porque agora eu estou derrubando algo que já estava machucado desde 2020. Um mercado que já foi afetado e derrubado. Aí veio um Gardenal, fez subir mais do que era para ser. Aí todo mundo, que delícia, que maravilha. E os europeus não estão acostumados com inflação. E está tendo inflação. E o que acontece quando tem inflação? Eu começo a tirar o meu dinheiro de investimentos. Eu começo a tirar o meu dinheiro dos bancos. Os bancos começam a ficar sem dinheiro. Banco sem dinheiro, quebradeira. Não empresta para ninguém. Só que está sendo tirado de pouquinho em pouquinho. Então não sente aquela, quebrou. Os bancos perdendo dinheiro não podem emprestar dinheiro. Porque como que ele vai emprestar dinheiro se ele não tem mais dinheiro? As ações, o pessoal da Europa e dos Estados Unidos colocam suas poupanças em dólar, em ações. Eles com inflação estão tirando esse dinheiro. Então, ou seja, o fluxo de venda de ações, o fluxo de venda está sendo alto. Eu saindo das bolsas, eu começo a afundar as bolsas.
E a bolsa fica sedenta por alguém querendo comprar as ações dela, porque eu preciso do dinheiro para viver, porque minhas continhas para fazer supermercado, minhas coisas já não tá dando, eu tô tendo que resgatar dinheiro da poupança, pegar o dinheiro do banco. Eu não tenho muito para onde ir, da onde ir. Muito bem. Aí o que acontece? Nesse fluxo, nessa brincadeira, eu vou fazendo com que todas as bolsas vão caindo. Cai ali, cai Estados Unidos, cai as principais. E fica quem no páreo numa boa que não precisa desse dinheirinho para viver? Os grandes poderosos, os grandes investidores. São as famosas pessoas que têm o dinheiro na mão. Então o que vai acontecer, professor? Quando cair bem, chegar a bater 14 mil pontos, as 12 mil lá na Alemanha, e quando a bolsa aqui do Brasil chegar próximo dos 198 mil, apesar que é capaz de hoje dar um dentinho aqui no Brasil, é capaz, hein? Vamos ver. Eu ainda acho que vai dar algum dentinho. Aí o que acontece? O que acontece? Aí esses caras chegam comprando tudo que tem na frente, fazendo a xepa, e aí as pessoas que tiraram o seu dinheirinho falaram, deixa eu voltar. Aí a hora que volta tarde e perde mais um tanto de dinheiro, e gera mais pobreza e mais dificuldade. Para você deixar um americano ou um europeu pobre, você dá esses golpes na bolsa, que aqui no Brasil já acontece há muito tempo, só que aqui não tem pobre não entra lá. Pobre entra em banco aqui. E se eu quebro o banco, eu quebro as próprias empresas e os próprios caras. Por isso que aqui é um pouco mais protegido, porque aqui nós somos vacinados por crises. Porque a gente vive em crise após crise, é um negócio assim que é fora do comum. Parece minha avó, cheio de remédio e a velha não acontece nada, e tá ali. Meu avô que nunca ficou doente, quando pegou a doença foi pro caixão. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que tá acontecendo no mercado. Para facilitar o entendimento de vocês. Então, o que pode acontecer? Eu não sei, mas que a coisa tá feia, tá. Ó, teve umas ações na sexta-feira que desabou de um jeito muito grande. Ó, Americanas, loja virtual de vender coisinha pela internet, caiu 10,8%. Pois é. A Azul, aviação, de aviação, 6,9%. Pra vocês verem o tamanho da coisa que caiu. A Comgás, por exemplo, subiu 3,8%. Vender gás tá uma benção, né? Subiu os preços. Olha só que bacana. CVC, viagens, caiu 5,3%. Cirela, construtora, caiu 4%. Eletrobras caiu 6,6%. Eletrobras. Vou falar sobre o negócio de Eletrobras, que é o 6,6%. Se fosse tão boa, ela ia cair. Não, teve umas outras que subiu ainda um pouquinho. Subiu um pouquinho, mas pelo menos não caiu. Não era para cair. E caiu por que, Eletrobras? Por que será, né? Magazine Luiza caiu mais 3,6%. Tá 2,90. Vai vendo o valor das ações dessa empresa. E o povo falava na internet: melhor empresa que tem do planeta. Quem lacra não lucra, moço. Isso é uma regra do mercado. Dono de empresa saiu fazendo propaganda, não vinga. Por que vocês acham que o dono da Havan desistiu de fazer o IPO e abrir empresa na internet? Porque enquanto ele tá aparecendo na mídia, se lasca. Ele abrir e se lascar, mas de um jeito que não tem pra onde ir. Agora, quem fica quietinho ainda consegue perdurar. Natura, 5,5% caiu. E, gente, caiu umas ações aqui, positivo, 6,9%. Foi tudo assim. Como a queda foi muito abrupta de muitas ações, como caiu demais da conta muitas ações, eu acredito que hoje tem o dentinho, o famoso dentinho. O que é esse dentinho, professor? Quando dá aquela subidinha, tipo de 0,5%, para dar aquele fôlego, e depois volta a cair de novo, porque é aqueles dentinhos, né? Tipo assim, vai cair, ele faz assim, dentinho, mas a tendência tá de queda. E na subida também acontece isso, tá subindo, dentinho, e esse dentinho é para baixo. Tá subindo, o dentinho é para baixo. Se tá caindo, o dentinho é para cima. Só que não sobe muito, hein? Sobe coisa de 0,5%, tá?
Professor, então agora é o momento de entrar na bolsa? Ainda não? Eu vou falar para você, eu não vejo nada bom. Mas ainda tem uma ou outra empresa que ela tá bem barata no mercado, e normalmente essas empresas bem baratas, com alta liquidez, os investidores acabam entrando por um pezinho para ganhar um trocadinho extra no meio do caminho aí. Pelo menos dentro dos balanços da contabilidade. Porque se especula, mas quando taca água com esgoto batendo na poupança, eles fazem cálculo da contabilidade para fazer um investimento de alto risco, porque aí não é de alto risco, porque eles já viram as contas no balanço, por exemplo. Vamos ver as notícias? Vamos ver as notícias. Gente, mas aqui tá um frio que vocês não têm noção. Foi difícil de eu sair do banho, hein? Pra sair do banho. Pra sair da cama pra ir pro banho. Porque olha, pra tomar banho nessa água gelada, nossa senhora, parecia que tava caindo a água da geladeira. Infomoney. Bolsas mundiais caem forte antes da super quarta com Covid na China. Os assuntos do mercado. A aversão ao risco dos mercados continua após inflação. O consumidor dos Estados Unidos ficar acima das projeções. Aí você me diz, como que alguém que tem todos os dados possíveis não consegue enxergar e fazer uma projeção adequada? Como que consegue errar desse tanto? Alguém vai perder emprego lá nos Estados Unidos, porque eu, quando trabalhei nas Nações Unidas, eu aprendi uma coisa que é o seguinte: você fez o seu budget, que é a provisão do que vai ser gasto no próximo ano. Errado, problema é teu. Se você não sabe fazer, não faça. Coloca uma margem de erro gigantesca. E na época eles permitiam até 15% de imprevistos. Então eu chinelava os preços tudo para cima para acontecer ao contrário, mais para baixo. E se tivesse algum problema lá e fosse mais para baixo, eu gastava alguma coisa extra para ficar mais ou menos ali. O pessoal fala, foi dentro da expectativa. Macaco velho, né? De Brasil, quem conhece Brasil sabe como é que é, né? O órgão público aqui tem que zerar as contas. É a mesma coisa. Só que com provisão lá na frente. E os Estados Unidos a coisa tá feia lá, hein, cara? A coisa tá feia lá, hein? Porque, tipo assim, quem era para montar estatística tá montando errada. Quem era para controlar a inflação lá não tá controlando a inflação. Olha, filme de terror. Filme de terror. Mas vamos ver o que vai virar. Vamos ver o que vai virar. Porque no meio disso daí tudo tem política no meio. CNN. Ah, e lembrando, hein? Esse ano, no mesmo período das eleições aqui, vai ter eleições nos Estados Unidos para decidir quem que vão ser os deputados e senadores. Lá, o deputado e senador não é votado junto com o presidente. É 2 anos, entra presidente. Depois de 2 anos, entra legisladores. Ou a parada lá é diferente. Seria como se fosse assim: eleições do executivo e eleições do legislativo. Então, tipo, tudo que for executivo é junto. Presidente, governador e prefeito. Certo? Presidente, governador e prefeito. Executivo. E legislativo: vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Aí tudo no legislativo, que eu acho que seria melhor assim. Aí de 2 em 2 anos você vai dando um equilíbrio e mudando o cenário, e o cara do executivo tem que dançar conforme a dança, e se o cara do executivo for ruim, entra mais gente do legislativo para controlar, e assim por diante. Eu acho que lá é melhor do que aqui, nesse sentido. Deveria ser assim aqui também. CNN. Ações da Eletrobras começam a ser negociadas nesta segunda-feira, dia 13. Então aquele valor que estava lá negativo da Eletrobras era do quê? É do leilão e não de oferta aberta. Por quê? Quando você vende uma empresa, você não abre ela na bolsa. Você faz um leilão. Sabe aqueles leilões que tem antes de abrir a bolsa e depois? Então, é como se fosse um leilão desse. Fica o dia só para leilão. As empresas, eu dou tanto, eu compro tanto, tem por tanto, eu não vendo, eu compro por tanto, e vai fazendo lá, e faz a média, é como se fosse um leilão. E o leilão da Eletrobras caiu.
No leilão caiu o valor das ações. E agora, quem comprou no leilão vai poder vender e comprar no mercado aberto. Ou seja, picadão. Agora entra tudo quanto que é sardinha, comprando, vendendo, fazendo o que quiser. Agora entra qualquer um. Qualquer mero mortal pode entrar e vender, comprar e vender a hora que quiser. O que vai acontecer com ela? Desculpa lhe falar, mas eu acho que ela vai dar uma desabada igual muitas outras empresas aconteceu. A Raizen aconteceu uma coisa muito similar. Tá aí, afundada até hoje. As ações dela tá aí, demorando para querer subir. Mas quando subir também, moço, você sai de baixo que ninguém segura, viu? Não Eletrobras, tô falando a Raizen. Infomoney. Agora, quando? Pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pode afundar mais um monte. Então, não tem como saber. Mas que uma hora ou outra ela vai, para riba vai. É igual a Embraer. Embraer, eu vou falar pra você, eu vou esperar chegar mais ou menos em torno de uns 9 reais ali. Será que chega? Ah, é capaz de chegar, hein? Com essa crise planetária do jeito que tá. Mas pro ano que vem vai ser uma coisinha filezinho miau, hein? Vai ser uma das empresas que mais vai crescer no planeta de bolsa de valores, isso aqui, você vai ver só. Vai sair notícia pra todo lado. Ah, porque 2023 começa a entregar os aviãozinhos. O grosso é 2026, mas 2023 já tem que estar liberado os projetos pra coisa fluir. Vamos lá, Infomoney. O Bitcoin cai mais de 10%. E perde os 25 mil dólares. Ethereum recua 17% e mercado de cripto perde 130 bilhões de dólares. E tem gente achando que isso é investimento. Isso não é investimento, isso é uma aposta sem fim. Um produto cair 10%, 17% em um dia e depois subir 10%, 17%, isso aqui é loteria, moço. Isso aqui é um risco altíssimo. Só que tem seres humanos que gostam de risco. Perfeito. Eu não gosto. O meu dinheiro é trabalhado. Eu não vivo de aposta. Tem gente que gosta de ficar jogando joguinho de bicho, joguinho de loteria, não sei o que, raspadinha. Eu não gosto. Tem quem gosta. Eu prefiro daquele pouco e sempre. Sabe aquele efeito tartaruga? Eu vou devagar e sempre, porque a versão coelhinho, querer ir muito longe, rapaz, para quebrar as pernas ou parar no meio do caminho é uma monstruosidade. E no momento de uma crise dessa, você ficar sem o dinheiro, você perder um dinheirão, perder 10%, como que você recupera os 10% depois? Perder 17%, como que você recupera? Ah, eu abro um negócio. Que negócio, moço? Ninguém tá vendendo. Como que você recupera um valor tanto de investido? O dinheiro suado ele tem que ser muito bem cuidado. Tem que tomar um cuidado muito grande com isso daí. Mercado de cripto segue desempenho de bolsas globais e cai forte após dados maiores que o esperado da inflação nos Estados Unidos. E posso falar uma coisa para você? A Bitcoin não podia, essa moeda virtual assim, não podia ter essa oscilação. E não tem controle nenhum. Cai 17% e não tem uma bolsa que congela, que trava. Você pode cair 80% que não tem o que trava, não tem aquele trava. Porque nas bolsas de valores tem essas travas. Caiu muito, ela para, entra no leilão para aquietar o povo, para o povo ficar feliz, para depois continuar de novo. CVM. Infomoney. CVM avança na regulação para eventual cenário com concorrência entre bolsas. A Comissão de Valores Mobiliários optou pela manutenção do atual modelo de autorregulação. Então, o que aconteceu? Um importante passo na atualização da regulação para um eventual cenário de concorrência entre bolsas no Brasil. Após a prolongada discussão, o regulador do mercado de capitais optou por manter o atual modelo de autorregulação. Passou a permitir a criação de segmentos específicos para negociação de grandes lotes de ações. Definiu regras para melhor execução de ordens, mas decidiu deixar para depois a definição de novas normas para internalização de ordens. A atualização da CVM sobre o funcionamento das bolsas se deu com a publicação das resoluções CVM 134 e CVM 135. Bom, o que isso significa? Significa o seguinte:
que a bolsa vai continuar do jeitinho que ela tá, graças a Deus. Que adaptações que está tendo? Porque é o seguinte, a bolsa de valores tem uns detalhes que é assim. Se eu colocar 10 milhões para colocar para comprar ou 10 milhões para vender, ela já pega e já pausa e fala, vai ter que entrar no leilão porque o valor explodiu. Então, grandes investidores não conseguem entrar com facilidade em qualquer ação por causa do volume. Então eles têm que ficar colocando ordens em picadinhos. Então, tipo assim, essas ações para não travar, eu tenho que entrar de 1 milhão em 1 milhão. Mas eu tenho 10 milhões para fazer. Eu tenho que entrar 1 milhão daqui 5 minutos, mais 1 milhão, daqui 5 minutos, 1 milhão. Por isso que você vê no gráfico, tá tudo assim, de repente é um pico. Tudo assim depois de um pico. E tudo assim um pico. Aí você vai vendo qual que é a tendência. Ela tá vendendo durante esse período? Tá vendendo durante esse período. E isso daí vai dar uma mudadinha. Dando essa mudadinha que eu estou vendo aí, você sabe o que vai acontecer? Eu não sei quando que vai entrar em operação, mas vamos lá. Quando isso acontecer, vai acontecer o seguinte fato. Empresas não muito volumosas, mas medianas, elas vão estar com valor de tipo 0% e vai aparecer com menos 4%. Ou de 0% para mais 4% numa compra só. Por quê? Porque o volume, o fluxo, o volume vai poder ser maior. E vai ter gente que vai fazer isso de propósito para esticar a ação e as pessoas falam assim, nossa, agora tá subindo um monte, vamos entrar! Cuidado as pessoas que não têm controle do jacaré, porque é numa dessa que você perde o rabo. É nessa daí. Muito cuidado, viu? Depois eu vou ler mais afinco essa nova resolução pra gente bater papo. Vamos lá. Jornal AFP, notícia preocupantíssima, hein? Isso aqui vai abalar o planeta, hein? Se chegar a acontecer isso, meus queridos, vocês se preparam, porque essa sim é a grande queda da Bolsa de Valores. Essa aqui ninguém segura. Pode ser commodity, pode ser o que for. Se acontecer esse tererê, você pode se preparar, porque o trem vai afundar. O mercado no mundo vai, mas eu acho que não é para agora não. Dá essa recuperadinha e na próxima vem e faz o afundadão. Se faz, hein? AFP. China promete lutar até o fim para impedir a independência de Taiwan. Eu não falo mais nada, nem vou comentar. Você já deve imaginar o que vai acontecer. Falta de chip, falta de produto, aí que vocês vão ver se lascar mesmo, hein? Quem que tá procurando alguma coisa eletrônica, agora é o momento para pegar o seu, se tiver um dinheirinho sobrando, porque nem dinheiro sobrando tá sobrando, então como é que você vai trocar os seus equipamentos ou o seu produto? Pois é. Vamos lá, saiu na CNN. Mais de 60 milhões de pessoas sofrem com onda de calor intenso que atinge os Estados Unidos. Faltando 9 dias para o verão, cidadãos norte-americanos devem experimentar temperaturas acima dos 40 graus nesta semana. Pois é, e estão falando que pode chegar, dizem as más línguas, que pode chegar a 50 graus. Olha o que está aqui. Altas temperaturas nas planícies do centro e do sul norte-americanos subiram para próximas aos 40 graus, mas os valores do índice de calor, a sensação térmica, pode se aproximar dos 45 graus, especialmente no sul do Texas. Sim, o deserto é um lugar quente, mas o Vale da Morte, no leste da Califórnia, atingiu um novo recorde diário, 50,5 graus, superando em 2,5 graus a máxima anterior, registrada em 1994. É o recorde do apocalipse. Professor, mas o que isso afeta? Vamos lá, são duas coisas que afetam. Primeiro, todo o calor, para quem não é da área de eletrônica, não sabe da área de física ou de eletrônica, não entende isso, mas vou explicar bem facinho para você. Imagine que eu tenho um ímã, certo? Então essas daqui são as coisas. Aqui no meio tá o planeta Terra e aqui tá o campo magnético. Ou então veja um ímã mesmo, um ímã grande aqui no meio.
E aqui eu tenho um campo magnético. Tá aqui, os dedinhos são as coisas do campo magnético. Quando eu esquento demais, qualquer campo magnético, ele pega e ele altera, ele fica desalinhado, ele começa a ter problemas. Inclusive, o neodímio, aquele ímã de altíssima potência, se você aumenta muito a temperatura, ele desalinha tudo e deixa de ser ímã. Porque o ímã nada mais é que o alinhamento. Você colocar o positivo para um lado e o negativo para o outro lado. Isso se torna ímã. Um metal, então um ferro, se ele ficar alinhado positivo para um lado e negativo para o outro, ele vira ímã? Sim, ele fica imantizado, né? Então é isso que funciona, é assim que funciona, é assim que funciona. Então a alta temperatura desorganiza esses alinhamentos de positivo com negativo? Sim. E esses desalinhamentos no campo magnético pode afetar o quê? Nós sabemos que isso aí já é provado em ciência, que o campo magnético interfere no crescimento das plantas. E nós sabemos que o campo magnético também interfere na nossa imunidade. Ou seja, problemas com imunidade de produção da parte verde pode ser afetada? Sim. Fora os passarinhos que não vão saber para onde que tem que voar e pode quebrar toda uma cadeia de produção e reprodução. Meus queridos, a coisa não é brincadeira não. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois os maias já tinham anunciado através do seu calendário que isso não é para amadores, que a gente tinha terminado o ciclo da Terra de vida normal, que dali para frente é outro planeta, é outra coisa. O calendário tinha acabado. E nós estamos nesse término do calendário. Pois é. Será que a gente supera? Vive. Os dinossauros não conseguiu. Atlantes, outro povo que teve aí, inclusive agora está nessas ondinhas da região da Amazônia lá, que descobriram não sei o que lá. Meus queridos, não vai, hein? E aí, como é que faz? Pois é, o ser humano não consegue sobreviver muito não. Quem sobreviveu um pouquinho foi o pessoalzinho lá de Noé, que deu uma segurada no pagode lá, sobreviveu um pouco aí, mas não foi todos não, hein? Deu uma queda braba na população do planeta, hein? Vamos lá, CNN, vamos para a muvuca da política agora, vamos entrar para a política. CNN, o TSE acolhe 10 propostas feitas por militares sobre as eleições. Quem vê pensa que os caras arrumaram tudo que as Forças Armadas querem, que as Forças Armadas pediu. Muito bem, hein? Nossa, quem vê pensa que tá tudo resolvido, que tá tudo bonitinho, que eles fizeram o que as Forças Armadas querem. Moço, eles não fizeram nem metade do que as Forças Armadas pediu. Mas eles anunciam assim pro povo achar que tá tudo pronto, tudo resolvido. Ainda vai feder isso aqui. E eu vou ficar de zoião. Infomoney. Terceira via da política. PSDB formaliza apoio a Simone Tebet em eleições presidenciais. Tasso Gereissati deve ficar como a vice. Olha só como é que ficou. Será a primeira vez em 33 anos que os tucanos, o PSDB, não terão um representante como cabeça de chapa na corrida presidencial. O PSDB afundou, moço, morreu. E eu juro pra você, sabe o que é? Que o MDB não ia fazer coisa com o PSDB. Para mim, eu jurava de pé junto que o PMDB, o antigo PMDB, agora é MDB, ia se juntar com o União Brasil, que é a junção do DEM com coisa lá, com os partidos lá. Rapaz, como essa política ela faz umas manobras muito malucas. Eu não sei aonde esses caras estão achando que vão chegar, mas eu acho que o MDB acabou de criar o seu afundamento nessa brincadeira. É capaz, inclusive, que o União Brasil vai fazer de vice do Ciro Gomes. Já que juntou aqui, então vou fazer com o Ciro um pagode mais bonito ali, alguma coisa ali. E o PSD de Dado Kassab, eu não sei, porque ele falou que se apoiaria o Ciro num caso extra. Se for, meu querido, vai ter que fazer correndo, porque senão não dá tempo, hein? Infomoney. Quem é Simone Tebet? Conheça a candidata à presidência da terceira via. Bom,
O que colocou nela como destaque para ela? Uma senadora ressalta ter sido a primeira mulher a ocupar diferentes cargos políticos, aposta no voto feminino, ou seja, a lacração do PT, igual o PT faz. Foi favorável ao impeachment da Dilma, isso daí é o inverso dela, só que é o seguinte, ela é uma das que lacrou igual o PSDB, por isso que deve ter feito um acordo com o PSDB, ficou teu amiguinho, do tal do fecha tudo, do tal do desespero, do medo, do terrorismo, se assim pode se dizer, mental. Porque o terror ficou na cabeça das pessoas até hoje. Minha mãe tá com problema de pânico até hoje. Vai lá ver. A bichinha, você falou alguma coisa, ela usa umas 50 máscaras no nariz, dá pra se proteger. E pra gente encerrar, CNN, saiu na CNN, Bolsonaro ataca Alexandre de Moraes, o nosso ministro do Supremo, lembrando que ele vai assumir logo o TSE, o Supremo Eleitoral, e se compara a ex-presidente da Bolívia. O ex-presidente da Bolívia, não sei se vocês sabem, mas foi preso após perder as eleições pela outra parte que ganhou, alegando um monte de coisa e falando que o Gade fez um monte de coisa errada e tinha que botar na cadeia. Pois é. A novela perdura e vamos ver para onde vai se encerrar isso daqui. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.